Feche sempre seus caminhos pra você nunca ter força pra trabalhar, nem pra crescer, nem pra evoluir. Cega os seus olhos pra você nunca ter força de descobrir sobre essa magia e nunca ter força de desfazer ela. Você não vai ter força pra enxergar mais nenhuma oportunidade e nenhuma felicidade. Condenação para o resto da vida? Dívidas. Medo. Entra numa mão, sai na outra. É assim que, de repente, sem saber de fato o que acontece, muitos trabalham arduamente, mas não veem os resultados dos seus esforços e dedicação. As dívidas e as despesas superam a renda. Nada mais resta a não ser danos e perdas. Rituais, simpatias, feitiçarias, bruxarias, todo o ocultismo e magia atuam na esfera espiritual e impactam diretamente no físico. Já era na vida dela desde o nascimento do ventre. Ela conheceu esse lugar. Aí ela se afastou. Aí eu trouxe a maldição mandada. Praga que eu mandei foi uma mulher que fez trabalho pra ela. Como é a vida financeira dela, espírito? Ai, ela tá na miséria, sabe que ela não tem o que comer em casa. Tem nem o que comer? Ela trabalha? Ela trabalha, ainda tem outro serviço que ela faz e não deixa dar certo. Nada dá certo pra ela? Não deixo, tá tudo perto pra dar certo, mas eu não deixo. Você quer ver ela na miséria? Eu quero ver ela na miséria, eu queria que ela se matasse, mas ela nunca se matou porque o teu Deus não deixou. A vontade de desistir encontra apoio nos pensamentos de derrota e desânimo, mas uma aliança forte pode quebrar essa maldição. Eu cheguei com uma vida toda destruída, né? Endividado, com mais ou menos 80 mil de dívidas. Luz cortada, água cortada. Eu tinha uma agropecuária que eu quebrei, fali e jurado de morte. O que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho uma empresa de hidromassagem, a gente faz a instalação e vende os equipamentos. Eu faço a instalação, vendo equipamento. E são os parques que a gente instalou. Eu tenho uma carteira de clientes, mais de 1.000 clientes. Pousadas, hotéis, motéis, tudo que você possa imaginar que tem banheiro, eu faço assistência. Sua empresa? Sim, senhor. A gente faz toda a instalação. Aquele que chegou viciado, aquele que chegou desacreditado. Esses são apartamentos que a gente tem alugado, são quatro. Seu? Sim, senhor, tudo meu aí. Alugado? Não é nada financiado. Os carros também, falta mais um, tem 4, mas isso aí tá os 3. Nessa pandemia a gente comprou um sítio lá em Águas Mornas. Quando eu entrei na igreja, pastor, eu entendi, né, que primeiro eu tinha que resolver por dentro de mim. Eu precisava levar Deus a sério, né, colocar Ele em primeiro lugar. E foi desse momento que realmente a minha vida começou a mudar. Primeiro por dentro. Depois as coisas começaram a mudar por fora. Eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado, a gente estava se separando. 3 meses de casado? 3 meses. E foi através de um programa de televisão que me despertou a fé. E eu fiz, naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E eu falei para Deus, se era verdade o que aquele homem estava falando na televisão, então que ele me trouxesse, me desse força e me trouxesse. Entregaria a minha vida e iria servir ele por resto da minha vida. E um detalhe, eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandaré. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Deus ele começou a abençoar, as empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a haver paz. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos. Ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender.
Se você tem sido vítima das amarrações e caminhos fechados, vive sob pressão das dívidas e pensamentos de fracasso, miséria, sem forças para se levantar, é preciso dar um basta. Nesta segunda-feira, 18 de março, venha participar da primeira quebra da maldição financeira do ano de 2024. Olá, e se você percebe que a sua vida está amarrada, seus caminhos estão fechados, que você carrega, de fato, uma maldição que tem atrapalhado seus projetos, seus negócios, sua vida não anda, você está ou estagnado ou percebe que sua vida está andando para trás. Nós começamos o programa Saindo da Crise hoje, sexta-feira, dia 15 de março, para nos colocarmos à sua disposição. Inclusive, eu quero deixar aí para você o número do nosso SOS espiritual, 11 3573 3500, para você que deseja mandar a sua mensagem de WhatsApp pedindo orientação, ajuda. E você que de repente deseja ligar, você pode ligar para 11 3573 3535 na nossa central. Há pessoas 24 horas que estão ali dispostas a ajudar você, porque uma coisa eu posso lhe garantir: o mal encontrou uma porta de entrada, mas ele encontrará uma porta de saída e a sua vida, com certeza, ela irá mudar. Fique ligado, ligada aqui nessa programação, porque você vai saber como você pode sair desta situação. E, inclusive, nós vamos acompanhar agora a história da Eliane. Preste atenção, porque carregava um vazio, uma vida muito difícil, foi parar nas mãos de agiotas, perdendo tudo que tinha, mas entendeu que precisava de Deus. E quando ela reconheceu isso e firmou com Deus uma aliança, houve uma transformação de vida. Vamos acompanhar essa história. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil. Foi literalmente do luxo ao lixo. De comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Meu nome é Eliane Benício. Tenho 46 anos e sou corretora de imóveis. A minha família foi criada de uma forma bem ruim, hoje eu vejo, porque a minha mãe, meu pai morreu cedo, também criava a gente sozinha. Então eu cresci ouvindo, a gente não precisa de homem para nada. Eu comecei ganhando R$700, em 6 meses eu ganhava R$10.000 sem formação nenhuma. Foi assim uma coisa sobrenatural. Então eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma vida muito melhor. Aí, passado o tempo, eu comecei a receber comissões ainda maiores. Então, eu comprei carro. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Eu só queria adquirir bens, mas eu adquiria vários bens e eu ainda não me sentia saciada. Eu lembro de quando eu comprei meu apartamento, que ele era tudo o que eu queria, um apartamento num condomínio clube, grande, confortável. Um mês se passou e eu já estava pensando, tem que ter agora um de 200 metros. Eu já queria dobrar a área, porque para mim, eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita com o que eu conseguia. Cada conquista, eu queria mais. Eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí do mercado imobiliário, aí a situação começou realmente a ficar difícil, porque eu já não ganhava mais do que eu ganhava no mercado imobiliário e eu comecei a me desfazer dos meus bens, dos bens que eu tinha adquirido. Aí me desfiz de carros, me desfiz de uma sala comercial que eu tinha comprado e peguei o dinheiro dessa sala e montei um segundo negócio, que era uma empresa de marmitex. Aí estava servindo 150 marmitex por dia, estava começando a ir bem, mas a empresa a quem eu servia quebrou em 6 meses e aí eu fiquei muito endividada. O dono do mercado que me servia, ele era agiota também, ele prestava dinheiro. Ele converteu a minha dívida do mercado em uma dívida de agiotagem. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil com agiota e cheguei à situação de perder tudo que eu tinha adquirido. E o meu apartamento estava indo a leilão já tinha oficiais de justiça na minha porta.
Eu estava com mais de 700 mil em dívidas e não tinha nenhuma condição de resolver. Eu estava procurando emprego de faxineira, porque eu só queria colocar comida na mesa para os meus filhos e eu não estava conseguindo. Eu dormi, quando foi de madrugada, eu acordei e comecei a chorar. Foi o dia mais aflito da minha vida. E eu fui na sala e eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E aí o pastor fez uma oração e tirou aquela aflição assim com a mão. Assim, quando a oração acabou, a minha alma estava calma, eu tinha paz. E aí eu cheguei e pedi para Deus, falei, Senhor, se ontem foi o Senhor que mandou assistir essa programação, e se o Senhor quer que eu continue aqui, me dá um sinal. Meu telefone tocou e a minha prima me ligou e falou assim, Eliane, tem uma agência de faxina que tá procurando faxineira e não tá pedindo experiência. Porque como eu nunca tinha trabalhado na faxina, nem de faxineiro eu tava conseguindo. Então assim, do dia que eu pisei na igreja, nunca mais ninguém precisou levar um prato de comida na minha casa, porque eu já comecei a fazer minhas faxinas e já pude começar a levar o alimento. E aí eu tive a confirmação de Deus que era para eu estar aqui, porque foi isso que eu pedi para ele. Quando eu orei para ele para pedir o sinal, eu falei, o Senhor me arruma pelo menos uma faxina. Comecei a obedecer a direção que o pastor dava em tudo. Então eu fui mudando, eu parei de ser mentirosa, eu parei de fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu fui aprendendo tudo. Só que eu continuava focada em pagar as minhas contas. E aí eu dobrei meu joelho e comecei a cobrar de Deus, falar, Senhor, mas eu vou na igreja, a igreja diz que a gente pode pedir, que o Senhor vai dar, né? Pedir, dá-se-vos-á. Por que eu pedi tanto? Eu pedi de manhã, eu pedi de tarde, eu pedi de noite, eu pedi, e o Senhor não me deu esse negócio. E aí, Deus me disse o seguinte, ele disse assim, quando seu filho pede, faz birra, você dá? É isso que você acha que é o certo de se fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquilo me pegou de um jeito, eu pensei, meu Deus, eu focava no dinheiro, eu ainda continuava buscando dinheiro, a minha vida toda era pautada no dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Então, nesse dia, eu me toquei de que eu estava totalmente errada, de que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, não era isso que Deus queria de mim. E eu orei e disse a Deus, nunca mais eu vou orar te pedindo as coisas. O pastor deixou com que nós nos ajoelhássemos no altar e naquele momento, eu recebi a maior dádiva que uma pessoa pode receber na vida, que é o Espírito de Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele dia, naquele momento. Naquele momento eu recebi o maior tesouro do mundo, a verdadeira riqueza, uma riqueza que dinheiro nenhum poderia me dar. Uma riqueza que me deixou plena. Eu não precisava mais de nada. Deus passou a ser tudo para mim. Passou a ser o primeiro, passou a ser a coisa mais importante da minha vida. O maior tesouro. E os 700 mil reais de dívidas foram quitados e eu até consegui outros bens. Mas o mais interessante é que assim, quando o dinheiro parou de ser o meu foco, quando o dinheiro parou de ser o que mandava na minha vida e Deus realmente entrou em mim e Deus era o que realmente movia a minha vida, as coisas, os bens começaram a vir, as coisas começaram a se ajeitar. Hoje, a minha família é toda uma bênção. E a minha maior vontade é falar de Deus para as pessoas, é tentar trazer as pessoas para um lugar que realmente eu sei que funciona. Você tem preconceito com a Universal, como eu tinha? Faz uma prova com Deus. É melhor você vir aqui fazendo uma prova do que você ficar sentada no seu sofá sofrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar a tua vida assim como transformou a minha. Eu não sei se você percebe, através do que você acabou de acompanhar, que quando você está longe de Deus, quando você não tem uma aliança com Deus, cria-se uma lacuna, um espaço, e é nesse espaço que o mal age. É justamente nessa brecha que o mal trabalha. Existem pessoas que às vezes elas até dizem assim, mas eu creio em Deus. E por que eu creio em Deus e sou vítima de inveja? Sou vítima de olho grande? Sou vítima daquelas pessoas que buscam as entidades espirituais para desejar-me o mal e o mal que elas me desejam de fato me atinge por causa disso. Acreditar em Deus, muita gente acredita,
Mas tem gente que acredita em Deus e acredita em um monte de coisa. Não estamos aqui falando de religião ou apontando o dedo para quem quer que seja, mas querendo mostrar para você o seguinte: não adianta você ficar aí pautado na fé que você diz ter em Deus e continuar com os caminhos fechados, com a sua vida amarrada. Inclusive, nós vamos colocar agora para você ler comigo os 10 sintomas de maldição financeira, de amarração financeira. Preste atenção. A vida anda em círculos, espera o melhor e sempre vem o pior. É o que de repente vem acontecendo com você. Você trabalha, luta o dia todo e no final das contas, zero resultado. Vida travada, parece às vezes até que tem alguma coisa amarrando suas pernas. Muito esforço, poucos resultados. Pensamentos destrutivos, eu não vou conseguir, não vai dar certo, é melhor eu nem tentar. Desânimo fora do comum, você tem disposição para tudo, menos para ir trabalhar, ou quando está no trabalho, sente-se fraco, desanimado, dificuldades para dormir, a cabeça não para, preocupação constante, baixa autoestima, se acha incapaz, acredita que as pessoas são melhores que você e desejo de suicídio. Quer dizer, sintomas estes que caracterizam maldição financeira na vida de uma pessoa. E com quais deles ou qual desses sintomas você se identifica? Você quer sair dessa situação? Segunda-feira é o dia que você pode dar um basta nesse sofrimento, nessa condição e alcançar no lugar da maldição a bênção de Deus para a sua vida. Vamos a esse intervalo que fala sobre a quebra da maldição e eu volto já. Na corrida frenética por resultados, muitos têm se deparado sempre com esta cena: portas fechadas. Qual a explicação para tanto fracasso? E por que você se esmera ferrenhamente para vencer na vida, mas o que tem colhido é insignificante? Certamente você está sendo mais uma vítima do causador da maldição financeira. Ela perdeu tudo, você tirou tudo? Tirei. Tudo? Tudo. Você não deixou nada? Nada. Até o emprego tirei. Até o emprego? Você quer ver ela como? Do jeito que ela tá agora. Como? Aqui. Da miséria? Do jeito que você gosta. Sim. Você gosta de miséria, é? Você gosta da miséria? A miséria, a bagunça. Se você tem sido atingido por um desânimo inexplicável, já perdeu as forças para trabalhar, seus caminhos estão trancados e tem sido frequentemente bombardeado por pensamentos de derrota, venha nesta segunda-feira, 18 de março, e participe da primeira quebra da maldição financeira do ano de 2024. Um propósito de fé para arrancar a raiz do que tem impedido a sua prosperidade. Na oportunidade, receba a nova aliança do pacto com Deus. Sabe quem é o maior interessado em que você não progrida, em que os seus negócios não deem certo? É o mal. E é esse mesmo mal que trava você, que amarra você para você não conseguir chegar aqui segunda-feira. É isso mesmo. Sabia que a palavra de Deus afirma que o próprio apóstolo Paulo, por 3 vezes, tentou chegar a um determinado lugar, mas ele disse assim: Satanás me barrou o caminho. Olha só, se Satanás barrou o caminho de Paulo, do apóstolo, grande apóstolo Paulo, não vai se levantar contra você? Não vai tentar barrar o seu também? Se o mal resistiu a Daniel, para que a resposta não chegasse a ele, embora Deus já havia enviado, será que o mal também não vai tentar fazer o mesmo contra ti? Meu amigo e minha amiga, pare de ficar pensando assim: não, o que vem de baixo não me atinge. De repente já te atingiu há tanto tempo e você é que não sabe. Mude essa situação. Vamos transformar essa condição de fracasso em vitória, em sucesso, estando aqui segunda-feira na reunião da prosperidade com Deus. Uma coisa eu posso te garantir: se você firmar um pacto com Deus, esse pacto, essa aliança trará saúde, paz, sucesso e a felicidade que você espera.
aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, já às 7 da manhã, depois às 10, ao meio-dia, 3 horas da tarde, ao cair da tarde, 60 minutos de poder, às 18 horas e especialmente 19h30 com o pastor Juliano Brito e uma equipe de fé, determinando a prosperidade na grande noite do pacto com Deus. Se você tem aliança, não se esqueça, a aliança não é um presente não, é um propósito. E se você não tem, venha receber essa aliança, porque ela vai simbolizar o seu pacto com Deus. E por falar nisso, nós vamos apresentar agora testemunhos de pessoas que fizeram pacto com Deus, por isso foram livres de toda a maldição. Marcos, vindo segunda-feira, obedecendo, a aliança aí na sua mão, o que mudou? Então, eu trabalho com vendas também, numa empresa que fornece produtos de limpeza e higiene profissional para o estado de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E quando eu vim trabalhar na área, eu sabia que eu tinha que fazer a reunião de segunda-feira. E vai para 3 anos que eu estou na empresa, nessa área, né? E sou fiel, venho todas as segunda-feiras, dificilmente, no dia que eu não venho, é muito difícil. Uma outra vez eu já falei que a minha mãe faleceu na segunda, a gente foi enterrar ela e eu vim nesse dia. Nesses 3 anos, a minha vida financeira mudou muito, muito mesmo. O mês de janeiro eu fiz eu peguei a aliança e eu estava almejando uma meta, num valor, e Deus abençoou tanto que eu vendi R$20 mil a mais. Nesse mês de janeiro foi o mês que eu mais vendi em 3 anos na empresa. E o meu patrão, ele viaja nas filiais para poder cuidar, né? E ele sempre fala do meu trabalho para as pessoas ir lá, né? Então, tudo que eu devo a Deus, né? A reunião que eu venho na segunda, eu venho sábado também. Então, tudo que eu faço, toda a direção que eu pego aqui do altar. Né? Dá certo. E dá certo. Então, sem a direção, sem Deus, sem eu vir, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu me lembro quando você perdeu a sua mãe, que foi um dia muito difícil, e eu lembro você chegando aqui e não faltou, honrando o seu compromisso, né? Não faltei porque eu fiz uma aliança, né? Tá certo que tem dias que a gente não vai conseguir, pode acontecer uma segunda-feira que eu não possa vir, mas naquela segunda-feira eu vim. Eu não fiquei em casa chorando, não fiquei lamentando, porque eu tenho um pacto, uma aliança, eu tenho um propósito, né? Então Deus abençoa. Como é que é o nome do senhor? Yutaka. E o da senhora? Bianca. Você vinha segunda-feira direitinho, vinha firme até acontecer a situação, né? Como é que era quando você chegou, quando você começou a obedecer? O que foi mudando? A obediência, pastor, ela faz a diferença na nossa vida, né? Quando eu não obedecia, tudo que era para dar certo, dava errado. Que a gente quer andar com nossas próprias pernas e esquecer, não, eu não vou, né, fazer as coisas do meu jeito, né? E não é do nosso jeito, é do jeito que tem que ser. A obediência, ela funciona. Na nossa vida foi isso aí que aconteceu. E sempre Deus foi cobrando, as coisas começaram a se apertar, né? A dificuldade. E foi passando, deixa eu ver, passou 1 ano e pouco, com a vida toda amarrada. E eu falei, não é possível. Aí peguei, até falei com ela. A gente sacrificou, não deu 2 meses, né, Bianca? Um apartamento que a gente tinha travado uma guerra, do nada vendeu. Do nada, assim. Então... O apartamento travado, 1 ano e meio, vida enrolada, esperando a venda. No momento em que começou a obedecer, deu certo. Deu certinho. Deu certinho. E como é que está hoje? Vindo segunda-feira, pacto. Como é que é hoje? Hoje está uma bênção, né? Desse recurso aí, a gente tinha outro imóvel também que estava travado e na sequência já da venda do apartamento já saiu outro, um terreno que ninguém queria. Eu anunciei, até tirei o anúncio que ninguém queria o terreno. E vendeu o terreno também, foi rapidinho. E para você ver a diferença, né? Da gente obedecer e seguir a palavra de Deus. Obedecendo, você também sofreu junto, né? Com a situação. Porque a mulher sempre sofre junto quando o homem não pensa tanto, né? O que você passou? Que lição você tirou? O que é a segunda-feira para você? A segunda-feira é um ensinamento, né? De como a gente praticar a fé e ser fiel. Muda mesmo, porque às vezes a pessoa assiste o testemunho, acompanha
E ela fala, será que é verdade? Eu quero pegar até a palavra nas mãos. Se a pessoa vier e obedecer o que está escrito aqui, dá certo? Dá certo. Sim, senhor. Isso aqui não é uma mentira, não. Não, isso aí é mudança de vida. Mudança de vida. Obedecer aqui, né? A obediência faz toda a diferença. Bem forte para o nosso Senhor, tá? Deus abençoe. Sabe o que estes testemunhos comprovam? A veracidade da palavra de Deus. O tempo passa, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Você, de repente, pode ter ouvido de inúmeras pessoas muitas promessas, e tudo que lhes prometeram, talvez nem tudo foi cumprido ou ninguém fez aquilo que prometeu para você. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. Mas você precisa fazer a sua parte. Esteja aqui nesta próxima segunda-feira, ou às 7, ou às 10, ou ao meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. O endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, entrada gratuita, estacionamento e creche gratuitamente, você não paga nada. Venha buscar a mudança da sua vida, porque com certeza esse ano pode ser o ano da sua vitória. E eu quero me estender também aqui um pouco mais, porque neste domingo estaremos no grande dia do Vinde a Mim. Você está cansado, sobrecarregado, diante de tantas situações que você tem vivido e talvez você fica aí tentando saber o que fazer, espera por uma mão estendida e você não tem, mas Jesus estende as mãos e Ele te faz um convite, vinde, venha, é isso que Ele diz. Uma coisa é certa, Ele chama a todos que estão cansados e sobrecarregados porque Ele promete dar o alívio. Escreva num pedaço de papel. O que tem cansado você? Você está cansado por qual situação? Não canse de viver, canse de sofrer e traga o seu sofrimento para colocar no altar de Deus. Deus vai te livrar desta situação. Às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e de milagres, nós aguardamos você e toda a sua família. Nós ficamos por aqui, mas eu deixo você com essa chamada falando sobre este domingo. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Tantas cargas que este mundo coloca sobre os seus ombros. Tanto peso carregado dia após dia, sem descanso. Tanta culpa, tanto medo, tanta raiva, tantos sonhos soterrados e tanto cansaço. Tudo o que você queria era um pouco, só um pouco de alívio. Este convite é para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste domingo, 17 de março, atenda a este chamado. No domingo do Vinde a Mim, com a Santa Ceia, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar.